sobre as medidas necessárias a uma oferta estrutural de transporte público. O PCP orgulha-se da sua intervenção ao longo dos anos pela valorização dos transportes públicos e pelo direito à mobilidade. Não foram poucas as iniciativas apresentadas na Assembleia da República nas últimas décadas, visando a melhoria do passo social intermodal, o alargamento da oferta dos transportes públicos, a defesa da ferrovia, o combate às privatizações de empresas públicas do setor, a exigência de investimento público, a redução dos preços, seja nas áreas metropolitanas, seja no restante território nacional. Uma intervenção que se associou à luta dos utentes e das populações, ao papel das autarquias e dos próprios trabalhadores das empresas que asseguram o transporte coletivo no nosso país e que foi determinante para os avanços que foram inscritos no último Orçamento do Estado por via do chamado Programa de Apoio à Redução Tarifária, mais conhecido por PARTE. A afetação de 104 milhões de euros à execução do PARTE no ano 2019, aprovada no Orçamento, foi um passo decisivo para que, a partir do próximo dia 1 de abril, se venha a confirmar uma substancial redução dos preços dos chamados passos sociais. Um avanço que contrasta com as opções tomadas pelo anterior governo PSD-CDS, que, como é sabido, impôs uma política de brutal agravamento dos preços, incluindo para crianças e idosos, de acelerada degradação da oferta e de privatização de empresas. Medidas que não só se traduziram em mais um assalto ao bolso das populações, como afastaram milhares de utentes do transporte público. É também por tudo isto que é justa e compreensível a expectativa com que largos milhares de pessoas olham para a concretização da redução do preço dos transportes públicos, sobretudo pelo aumento no rendimento disponível, pelo enorme impacto que tal medida terá no aumento do rendimento disponível, sobretudo para os trabalhadores, pensionistas e estudantes que dela irão beneficiar. E é sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com a fixação do valor máximo para todos os passos intermodais entre os 30 euros de dimensão concelhia e os 40 euros de dimensão metropolitana, que esta medida terá o seu maior alcance. No caso da área metropolitana de Lisboa, a poupança por utente poderá ser superior a 100 euros. Mas essa expectativa não pode levar a ignorar de que se trata de um passo num caminho bastante mais longo que é necessário percorrer e consolidar. Como tantas vezes o PCP tem afirmado, também nesta matéria podemos dizer, andar para trás não, avançar é preciso. Para o PCP, a aposta nos transportes públicos tem que ser uma aposta nacional por todo um vasto conjunto de razões das quais destacamos. Garantir o acesso à mobilidade dos que cá vivem, estudam e trabalham e daqueles que nos visitam. Contribuir para a redução do consumo de combustível importado e para a redução de emissões poluentes. Diminuir a importação nacional de petróleo e de automóveis. E para atingir muitos destes objetivos, é necessário que cada vez mais portugueses optem por se tornar utentes regulares da rede de transportes públicos. O que implica que essa rede, necessariamente intermodal, exista e esteja acessível de forma simplificada, sendo necessário satisfazer simultaneamente as questões que determinam qualquer possibilidade de opção pelo transporte público para deslocações regulares. O preço, a quantidade, a frequência, o conforto e a fiabilidade da oferta. Para o PCP, há que transformar o passo que agora está a ser dado, a partir de abril, numa verdadeira aposta nacional na promoção do transporte público. É neste quadro que consideramos existirem 3 matérias nas quais é preciso avançar e sobre as quais tomaremos nos próximos dias as iniciativas institucionais que lhes possam dar suporte. Primeiro aspecto, é preciso avançar com o alargamento da oferta atualmente existente. A redução dos preços irá não só beneficiar os atuais utentes, como tenderá a atrair novos utentes. Ora, se o aumento da oferta, maior número de lugares, maior frequência, menor tempo de espera, não ocorrer, em muitas situações irá degradar-se a experiência da utilização do transporte público. Da mesma maneira, sem uma oferta fiável, muitos não poderão fazer a opção pelos transportes públicos. 2 tipos de respostas se colocam à questão da oferta. Medidas com efeitos imediatos, que ainda podem e devem ser tomadas face ao aproximar da implementação da redução tarifária a partir de abril, designadamente com o desbloqueamento dos quadros de pessoal e o reforço da capacidade de manutenção das empresas públicas de transportes. Uma aposta estruturante, com uma política nacional de aquisição de material circulante, melhoria de infraestrutura e reconstrução do aparelho produtivo, objetivo que o Plano Nacional de Investimentos que o Governo tem neste momento em curso não preenche, pelo que se impõe
de acordo com a proposta que o PCP já apresentou sobre esta matéria na Assembleia da República, a sua revisão urgente global. Segundo aspecto, a oferta de transporte público tem que ter um âmbito nacional. Com a privatização e desmembramento da rodoviária nacional, com o encerramento de centenas de quilómetros de linhas de caminho de ferro, com a transferência desta responsabilidade para cima das autarquias locais, designadamente por via do regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, a oferta de transporte público fora das áreas metropolitanas é, em grande parte do território nacional, praticamente inexistente, colocando milhares de pessoas na dependência do transporte individual. O PCP considera que não existe coesão territorial nem desenvolvimento sem uma aposta nesta vertente, pelo que se impõe um forte investimento na promoção do transporte público para lá das áreas metropolitanas, assumindo o Governo a responsabilidade de reforçar a dotação orçamental para as diferentes comunidades intermunicipais, de avançar para a criação de um operador público rodoviário de âmbito nacional, de reforçar o investimento público em infraestruturas e oferta. Num quadro em que devem prevalecer critérios de equidade entre as áreas metropolitanas e o restante território nacional, o PCP considera que devem ser tomadas as medidas de modo a garantir o mesmo princípio. Passos de âmbito concelhio com valor máximo de 30 euros, passos de âmbito de cada comunidade intermunicipal com o valor máximo de 40 euros. Terceiro aspecto. A decisão que foi tomada no Orçamento de 2019 não pode ser um ato isolado e deve encontrar consagração e institucionalização legal que lhe assegure sustentabilidade e progresso futuro, num quadro de assunção pela Administração Central das responsabilidades que lhe cabem e não de transferência de encargos futuros para as autarquias locais e para a população. Alargar a oferta, estender a opção pelo transporte público a todo o território nacional, assegurar o caráter estratégico que este tem para o país, com o Estado a assumir o seu papel na garantia desse direito, eis os elementos centrais da iniciativa legislativa que o PCP entregará nos próximos dias na Assembleia da República. O PCP assume que a aposta nos transportes públicos que propõe exigirá nos próximos anos um investimento público de muitas centenas de milhões de euros. Um investimento que, para ser concretizado, com todos os benefícios que o mesmo tem para as populações, para a economia nacional, para o ambiente, exige aquilo que PS, PSD e CDS se têm recusado a fazer: enfrentar as imposições da União Europeia, romper com os interesses dos grupos económicos. Mas a vida também mostra, e este avanço do chamado parte que hoje aqui assinalamos é precisamente o resultado do facto do PCP nunca se ter conformado com uma realidade que parecia aparentemente imutável. É nesse sentido que vamos continuar a intervir.